Deus está aqui. Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11, a nossa vitamina de fé. Hoje eu vou ler um capítulo inteirinho da Bíblia para vocês. Acredita nisso? É verdade. Eu vou ler a história que está em Números capítulo 12. Você já leu Números capítulo 12? Observe o que diz aqui. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Está escrito aqui, final do verso 2. E o Senhor ouviu isso. Continuando. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Deus falou com os três. Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Eu fico imaginando o que principalmente Arão, Miriam, o que eles pensaram, né? Lá vem bronca. Deus falou com os três. Final do verso 4. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles. E o Senhor os deixou. Verso 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, então, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Este é o capítulo 12 de Números. O que vemos aqui? Os irmãos mais velhos de Moisés, Arão, Miriam, começaram a falar de Moisés, a criticar Moisés, injustamente, porque Moisés havia se casado com uma mulher etíope. Veja que interessante, já falei para você sobre a Etiópia. Moisés casou-se com uma mulher etíope. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo,
a fazer perguntas indecorosas, perguntas que não deveriam fazer, porque estariam quebrando o processo de autoridade. Moisés estava debaixo da autoridade de Deus. Miriam e Arão também precisariam sentir isto, viver esta realidade e saber que estavam debaixo da autoridade de Moisés. Apesar de ser o irmão mais novo, mas Moisés tinha autoridade sobre Miriam e Arão. Os dois deveriam continuar servindo Moisés. E, consequentemente, servindo a Deus com alegria, com prazer, mas não, veja só, ultrapassam um limite, ultrapassam uma linha. Aos olhos de Deus não havia problema algum esse casamento de Moisés com uma etíope. Não havia problema algum. Com certeza, esta mulher etíope tinha uma aparência diferente. Observem, era uma mulher com uma pele negra. Era uma mulher, quem sabe, das mulheres etíopes, uma mulher muito magra, muito alta. Quem sabe com o pescoço um pouco mais comprido, típico de algumas mulheres de regiões da Etiópia. Tudo indica que era exatamente assim. Miriam e Arão começam a conversar entre eles, a criticar. Como é que pode o nosso irmão fazer uma vergonha dessa? Se casar com uma mulher etíope, onde já se viu? Mas Deus estava ouvindo. Que coisa interessante. Observe que Moisés, ele toma conhecimento disso, é claro. E Deus faz questão de registrar aqui que Moisés era o homem mais paciente do mundo. E Arão e Miriam não se conformam. Vejam, já no verso 2, eles começam a fazer perguntas. Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que ele também não tem falado através de nós? E o Senhor ouviu isto. Porque no verso 3, há o relato de que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Por que isso está registrado aqui assim? Inserido no meio aqui, parece que não tem uma conexão com as coisas. Tem sim. Moisés não age com suas mãos. Moisés não responde às críticas de Arão e Miriam. Não. Deus iria falar por Moisés. Observe, quando você tem prazer em obedecer à autoridade de Deus, Ele falará por você. Deus falará por você. Deus agirá por você. E agirá de uma forma forte, definitiva. Eu creio nisto. Observe só. Deus vai agir. Tanto que imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês agora irão à tenda do encontro. Havia uma tenda do encontro. Lá os três foram. E você ouviu a leitura. Uma nuvem chega com a presença de Deus e Deus começa a falar, a repreender Miriam e Arão por terem saído debaixo da autoridade de Moisés, desrespeitado a autoridade de Moisés e, consequentemente, a autoridade de Deus. Que Deus nos ajude, não é verdade? É tão clara essa história aqui que parece que não precisa nenhuma análise, não é mesmo? Você não concorda comigo? Parece que não há necessidade de análise alguma. Miriam fica leprosa. Arão ficou desesperado quando vê a sua irmã querida leprosa. Arão faz um pedido a Moisés. Então Moisés clama ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura minha irmã.
ela é curada, mas precisa pagar consequências. Precisa ser levada para fora, isolada do acampamento por 7 dias. Passou vergonha. Será que isso aqui não diz alguma coisa para a gente? Será? Vamos tomar muito cuidado, né? Quando a gente simplesmente só quer criticar. Outro dia recebi uma mensagem no programa Desfrute Deus, no segmento Família Completa. Chegou muitas mensagens. E chegou a mensagem de uma querida pedindo socorro. Ela disse, o meu esposo é formado em teologia e tal, tem cargos, mas é arrogante demais. Arrogante dentro de casa, arrogante em tantos lugares, só não é arrogante na igreja. Que coisa, hein? Mas quando sai da igreja, critica tudo e a todos perto de meus filhos, que estão crescendo com este sentimento de arrogância. Esta arrogância é falta de humildade, e tudo isto destrói, eu tenho falado aqui, isso destrói o casamento, destrói o relacionamento com Deus, destrói. Eu te peço, Senhor, força, graça e sabedoria. Em primeiro lugar, para a minha vida, meu Pai. Ajude-me a continuar humilde, tranquilo, Senhor. Uma pessoa que saiba respeitar. Eu te peço isso, Senhor. É claro que precisamos estar atento a tudo. Aqueles que querem cometer o mal, aqueles que fazem o mal. Contra estes, Senhor, nós vamos falar. Contra estes, nós vamos agir. Autoridades que quebram a santidade do compromisso com o roubo, por exemplo. Ajude-nos, Senhor, a sermos pessoas repletas da Tua autoridade. Ajude-nos, Senhor, a medirmos as coisas com sabedoria. Livra-nos da arrogância, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu termino hoje o nosso H11, mas olhando para esse capítulo 12 de Números. Moisés estava tranquilo. Ele sabia que não tinha quebrado a sua conexão com Deus. Tudo estava muito bem. Moisés fica tranquilo e Deus o defende. Precioso este ensinamento, né? Que Deus abençoe você. Até amanhã.